Está começando mais um podcast aqui na Superi Telecom, na Superi TV, canal 20 da TV a cabo. E hoje aqui comigo, Gilza Santos, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, e Toninho Coelho, mais uma vez, aqui conversando sobre política, que nunca é demais, né? É sempre importante. Gilza, você, além de vereadora, é professora de História também, né? Isso, da educação básica. E muito conhecida lá no Carapina, primeira vez que é vereadora na cidade. Sim, primeira experiência, né? E tem sido um aprendizado muito grande. Em tempos que não são tão propícios, né? Eu acho que a conjuntura não está muito feliz, mas a gente aprende também nesses momentos, né? Ou talvez aprende muito mais rápido, porque exige de nós, né? Estrutura, articulação, organização para compreender todo o cenário que vai mudando muito rápido. Uhum. Então, é um momento importante. Eu me sinto honrada de estar vivenciando esse momento, né, na história de Valadares como legisladora, né, como representante do povo. Hoje nós vamos estar aqui num bate-papo bem tranquilo, bem formal, com perguntas, né? Várias perguntas. Toninho está aqui, já foi vice-prefeito aqui em Valadares, muito envolvido no meio político, né? Já fui, né? Já foi muito. Ainda é, né? Ainda tem um pezinho lá na política, né? Nunca deixa. E deixou a marca na história, né? O nome dele é lembrado. Todo mundo conhece. Né? Gilza, todos nós sabemos que a função do vereador é de elaborar leis, fiscalizar o executivo. Sim. E trabalhar em prol da comunidade. Quais são hoje as leis que estão sendo elaboradas na Câmara Municipal de Valadares, assim, que são realmente importantes? Olha, eu tenho visto uma tendência entre os legisladores, né, os colegas vereadores, a pautas que são mais do campo da identidade, do campo da pessoa com deficiência. Também tivemos algumas de desenvolvimento, de empreendedorismo. Então, nessa linha de pensar a cidade de uma forma mais ampla, uma cidade inclusiva, eu tenho visto que tem traços desses projetos saídos, né, dos vereadores eleitos. E algumas indicações de associação, de movimentos populares chegando para a gente, né? Eu posso falar por mim, de pautas que eu já vinha desenvolvendo. Então, assim, projetos que afetam a cidade, que também tem uma expressão nacional, que já foi abarcado em outras câmaras em todo o Brasil, né? Hoje a gente tem visto um diálogo nesse formato. Você está com algum projeto na Câmara para ser Sim. aprovado? Ou algum já foi aprovado? Então, a gente, desde o início, eu trouxe a pauta de gênero como uma pauta bem forte, né, na minha trajetória como mulher preta da periferia. Eu acho isso muito significativo, né, porque é um caminho que eu tive que trilhar para chegar nesse espaço e também me reconhecendo como força, como potência, como possibilidade representativa, né? Então, essa pauta de gênero é uma pauta que, para mim, era muito significativa. Então, desde o primeiro momento, eu trouxe pautas que acolhem as mulheres, que promovem a segurança das mulheres, né? Como agora nós conseguimos aprovar, eu estou muito orgulhosa, a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara. Isso, que já é um reflexo do Congresso Federal, né? A gente já tem na Câmara de Deputados e outras câmaras maiores que Valadares já tinham aderido a essa política e isso é importante porque discute a mulher como um todo. O espaço que legisla para a mulher, pensa a mulher, pode se tornar um observatório das necessidades da mulher na cidade, né? A gente tem, desde o último dado do IBGE, um índice que nós somos a maior população, né? As mulheres somos mais de 54% da população de Valadares. Então, é importante saber, essas mulheres estão no mercado de trabalho? Essas mulheres estão na educação? Essas mulheres sofrem violência? Estão na política ainda? Elas estão na política? Se a gente olhar para a Câmara, a gente vai ver uma disparidade, né? Que são quantas mulheres, né? De 21 cadeiras, somos 2. Só 2? 2, né? Então, assim, e já houve momentos de ter 4, né? 5 vereadoras. Então, a gente viu que reduziu, ao invés de caminhar numa
em consonância com a política internacional, né, mundial de empoderamento da mulher, a gente tem feito um passo retroativo. Em vez de aumentar, a gente tem diminuindo. Então, assim, é importante essa conquista da Procuradoria da Mulher, porque é um passo sólido que a Câmara faz para ajudar as mulheres a alcançar também esse espaço, né, de dar visibilidade para a mulher nesse espaço. E outro que nos foi provocado, e aí é um projeto que nós também fizemos, e esse projeto ele é suprapartidário, ele é mais amplo, então envolve outros vereadores, né? A adesão de outros vereadores foi a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. A gente retoma esse trabalho que a Câmara já teve em algum tempo atrás, e a gente retoma esse trabalho porque a gente tem entendido que pós-pandemia, além da mulher, a criança tem sido a pessoa mais afetada nas perdas sociais, seja ela na educação, seja ela no espaço de lazer e cultura, seja ela no próprio desenvolvimento humano, né? Então, a criança tem sido afetada e esses impactos ela vai carregar, né, como se fosse um delay, se a gente pode dizer assim, né? É um espaço no tempo que ela não recupera mais. E que como que a gente pode pensar políticas e possibilidades dessa criança alcançar, né, superar esse desafio, porque já que não recupera o tempo. Sem né? querer te cortar, Gilson, eu li há bastante tempo a pessoa falando assim, não há crianças abandonadas, há famílias abandonadas. De uma maneira mais ampla, né, a gente pensar que a família, de forma estrutural também, perde, né, quando você não dá possibilidade de trabalho. O problema é maior, aí precisa migrar. Aí fica uma família sem um pai que foi para outro país, ou de repente a mãe vai também, e aí de repente está ali a criança com a avó, que tem um acúmulo geracional ali de 40 anos aproximadamente, né, que são outros valores, e o impacto, e a energia física, né, e a responsabilidade que é acompanhar o desenvolvimento da criança, e a saúde do idoso, que fica prejudicada também por essa. Então, assim, são vários aspectos que a gente pode observar nessa dinâmica social que a Frente Parlamentar pode auxiliar. Inclusive, né, eu já estive no Ministério Público ontem, né, apresentando para a promotora da infância, Mariana, e ela gostou muito do projeto, da retomada desse trabalho, nos dizendo que é muito significativo que a rede se consolide. A gente tem várias políticas de acolhimento à criança e adolescente que estão cada uma trabalhando no seu ponto, né? Cada um na assistência, na educação, e a gente precisa conectar, porque a criança é um ser completo, ela é integrada, né, em todas as outras políticas. Então, essa política tem que entender a criança como um sujeito de direito na sua totalidade e trabalhar para que isso aconteça da melhor forma possível. Você é vereadora, né, de oposição no momento. Tem sido fácil cobrar? Não tem sido. Como que você faz isso? Então, eu cheguei demarcando um território, né? No meu primeiro discurso na tribuna foi dizendo: não serei oposição se os direitos dos servidores forem assegurados. Não serei oposição, né, se a gente conseguir ter uma gestão popular e participativa. Então, fui demarcando os territórios de onde a gente poderia caminhar junto, se fosse possível, né? Mas a gente vê que a linha apresentada hoje pelo município é uma linha de pouco diálogo e participação popular. E, por causa disso, eu não posso, vindo de uma periferia, vindo da educação, me furtar a combater essa forma autoritária de apresentação de políticas na cidade. E sem diálogo com a sociedade, fazendo ações que não só causam transtorno, mas que ferem a história, né? A história constituída naquele local, não respeita essa condição, porque o desenvolvimento, às vezes, ele passa por esse lugar. Mas quando você tem a capacidade de dialogar, é possível minimizar esses impactos, né? Então, e você está sozinha com a hoje oposição? Nós somos uma bancada, né? O Partido dos Trabalhadores elegeu 2 vereadores, sou eu e o vereador César Ribeiro. Então, somos nós 2, mas eu acho que eu tenho esse afã
de ter um posicionamento mais direcionado, né? Talvez por vir dos movimentos sociais, populares, que já faziam essa luta antes mesmo dessa cadeira. Então, essa cadeira amplifica a minha oportunidade de falar e levar esse anseio da cidade, ou pelo menos de parte da cidade a qual eu represento com maior qualificação, porque eu venho de lá, né? Então, assim, falar das periferias de Valadares, né? Se o centro hoje padece com ruas esburacadas, as periferias voltam a esgoto a céu aberto. É pior ainda. Então, a gente sente um impacto gritante acontecendo e uma falta de sequer uma escuta, né? Isso me preocupa muito, que um governo ele faz para o povo, com o povo, né? Isso não é só uma filosofia, isso tem que ser uma prática. E quando você não escuta, você não faz nem para nem com, né? Você faz o que você quer para como você quer, a hora que quer. Isso não impacta positivamente na sociedade. Aí quando você vê Valadares com tantos problemas, né? Porque é na saúde, né? Na infraestrutura, para todo lado, né? Tem problema, né? Sim. E eu faço onde parte começar da Comissão a cobrar, da Saúde. Né? Ontem nós recebemos os médicos que estão preocupadíssimos, né? Desse anexo da ortopedia, que ficou aqui no São Vicente. Estão preocupadíssimos porque o contrato vence agora em abril e, de repente, eles souberam, sem oficialidade, souberam que esse espaço iria fechar. Nesse lugar, ontem, e aí se vocês tiverem oportunidade, como imprensa, acho importante depois chamar alguém aqui, né, ou estar lá com eles, eles conseguiram dar dignidade aos pacientes da ortopedia, abrindo mais 26 vagas, né, eram 24 o espaço que tem no municipal. Hoje são 50 aproximadamente, além de um espaço mais amplo para as pessoas que estão fazendo um retorno, né, desse tratamento, de uma cirurgia, de uma observação médica. E essas pessoas não estão adoecidas, elas foram acidentadas. E o fato delas estarem no hospital municipal, como elas ficavam ali no corredor, muitas vezes, elas estavam suscetíveis, né, sujeitas a se contaminarem com outros fatores que o hospital proporciona. Gilza, você mencionou aí a questão dos buracos e também da esgoto a céu aberto, é verdade. Como é que vocês do PT estão enxergando essa questão não sei se é terceirização do SAIS, da água e esgoto. Da água e esgoto. Sobre os buracos, a gente está quase virando uma lua. Cratera não nos falta, né? Agora, quanto à concessão, né? É uma concessão. A gente, às vezes, escuta as pessoas dizer privatização, porque a forma ela é até beira a privatização. É uma concessão de 30 anos, então é muito tempo para a pessoa dominar o nosso patrimônio, que é um bem essencial à vida, que é a água. E essa concessão, ela vai ser uma entrega que não nos traz ainda não consegui perceber, e não houve ninguém no Poder Executivo capaz de apresentar ao menos uma coisa boa, um retorno bom para a cidade. Porque é notório que o SAI não é uma autarquia que opera no negativo. O SAI empresta recursos para o município para atender outras demandas de outras secretarias. O SAI presta serviço de tapa-buraco, ainda que demore. Quando ele abre, é ele mesmo quem fecha, que era um serviço que não é da sua função. Então, ele presta um serviço que deveria ser do serviço de obras, serviços urbanos. O SAI está operando com profissionais que poderiam ser hoje um número maior de efetivos. Ele opera com um número menor de efetivos, com um número maior de contratados. Mas não são os profissionais que estão lá que são problemas da falta de prestação do serviço.
nesses 6 últimos anos, há um sucateamento do SAI, né? Não há uma reparação no maquinário, não há compra de novos maquinários, não há até equipamentos, né, de segurança, EPIs para os funcionários. Os funcionários estão à mercê, passaram um período de pandemia sem máscara. Então, assim, há todo um problema de sucateamento e se os funcionários ainda prestam, e se o serviço ainda chega na comunidade, graças a esses funcionários que conseguem efetivar o serviço com o que tem. Então, assim, a gente tem visto essa entrega como mais uma das medidas que são autoritárias. Mas, hein, Gilson, sem diálogo, sem construção popular. Você, pelo que eu entendi, você acha que a questão do SAI é um problema de gestão. Sim. Né? É. A gestão. Então, eu pergunto o seguinte. O que a gente sabe, conhece, isso é muito antigo, né? A questão do empreguismo no SAI, até de corrupção, na verdade. Sim. Mas você não acha que se continuar... Vai continuar a corrupção? Vai continuar a vai corrupção. Continuar do mesmo jeito? Quem vai parar, né? Assim, qual é a base da corrupção, né? Se a gente se pergunta isso, a gente vai falar, são as pessoas. Então, se for público, se for privado, isso não acaba com a corrupção. Então, não é se fosse assim, a gente não tinha problema em empresas, né? A gente viu esse ano um rombo numa grande empresa do mercado, que era uma empresa privada gerida por administradores A questão maior, privados. Entendeu, Gilson? É que, muitas vezes, eu falo isso porque eu conheço bastante a história do SAI, entendeu? Desde a época que o Ministério da Saúde é que administrava o SAI. Sim. É sempre gerido por pessoas totalmente sem preparo, entendeu? Coloca lá, eu conheço vários casos, entendeu? De pessoas que são colocadas que não têm a mínima condições, entendeu? E hoje nós temos um problema ainda maior. Profissionais que estavam lá há 20 anos, mais de 20 anos, foram retirados de dentro do SAI e levados para outras secretarias. Estão subaproveitados, porque eles têm conhecimento técnico para aplicar, para gerir, e não estão lá oferecendo esse conhecimento. E na vaga desses estão pessoas que nunca passaram por esse espaço. E eu digo, até pela minha experiência de vereança, entrar nesse lugar é um aprendizado. Eu tenho uma vantagem, porque a parte técnica eu tenho um suporte com um advogado, eu busco amigos quando são pautas, né, que eu não consigo, assessoria. E o trabalhador que vai para esse espaço, ele precisa orientar aos profissionais de ponta, que estão na ponta, a executar esse serviço. Mas também eles precisam pensar a cidade, eles precisam planejar o orçamento, eles precisam direcionar a capacidade de distribuição de água visando o aumento, o crescimento e desenvolvimento da cidade. Eles não podem apenas sentar lá e coordenar pessoal. Eles têm que pensar. Para isso, precisam de um conhecimento diferenciado, especializado ou experimentado, que são os profissionais que estão lá há muito tempo, que passaram por diversas gestões, que não são esse ou aquele, né, de partido isso ou isso, né? Que são profissionais efetivos, que deveriam estar lá colaborando para quem chegou, né? Eles seriam essa fonte de pesquisa, de entendimento do funcionamento. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um esvaziamento de quem tem uma melhor capacidade de orientar e de prestar o serviço. E eu estou falando, né, aí mais do corpo administrativo, né? Não estou falando dos profissionais da ponta, estou falando do administrativo, porque aí perde essa capacidade de pensar a partir do desenvolvimento da cidade. Perde essa conexão, né? E isso tem sido prejudicial, vista que nem investimento em equipamento ou deixar equipamento sucateado. Eu sei que é professor de história. Sim.
A história do SAI, independentemente de partido, entendeu? Sempre foi um desastre, entendeu? Sempre foi um desastre. E por falar em desenvolvimento, né, Toninho, que o Jamir teve aqui semana passada, e aí a gente já semana atrasada, e aí você já deve saber o que ele defende, né? Que alguns defendem que, porque todos os encanamentos da cidade têm que ser trocados. Né? Rede de esgoto, rede de água, de esgoto, porque ele citou ainda que nos Estados Unidos as pessoas bebem a água da torneira, aqui não pode fazer isso, porque os canos estão... O que tem amianto, né, Toninho? Tem outras coisas... É de ferro. De ferro, não sei. Ele comentou aqui que uma das vantagens de se terceirizar seria essa, de fazer toda essa... Eles, na hora de entregar o projeto, eles falaram que vão fazer essa troca, vão fazer essas melhorias, não tem isso no projeto? Se consta, eu não estou a par. Até onde eu tenho conhecimento, não está. Porque ele fala que é o seguinte, quebra aqui, conserta, quebra aqui de novo, conserta, porque é muito velho. Vai muito acontecer, antigo. Né? É um cuidado com a captação do esgoto, né? Um direcionamento do esgoto. Porque a água já tem essa distribuição para toda a cidade. A cidade, ela entrega a água para o centro urbano e para os distritos, em certa monta, né? Não é todo lugar que chega, mas a grande parte dele. E nós temos entrega em todas as gestões até agora. Nunca eu me recordo, aos meus 43 anos, e aí, né, passada a infância, eu não me recordo de ter tanta falta de água dessa natureza quando a gente já equipa o SAAI, quando o SAAI passa a ter essa entrega de água em casa. E vai sair mais caro? Vai sair mais caro. Mas vou chegar lá. Eu acho que nós tivemos uma gestão com dois pleitos. Está, né, no seu segundo mandato. Esse não é um problema que surgiu agora. Então, é até vergonhoso afirmar uma coisa dessa. Porque, volta no que eu falo do planejamento, 6 anos não foi capaz de planejar uma troca. E aí eu não vou nem contar 6 anos, vou tirar os 2 da pandemia, porque tudo foi muito difícil. Em 4 anos não se pensou, não levantou possibilidade de captação de recursos, entregou e devolveu recurso aos milhões. Então, recurso a fundo perdido, entregue agora, porque a fundo perdido é sem contrapartida do município, né? Então, devolveu o recurso que o governo federal ficou na caixa por 4 anos sem uma observação, sem uma adequação de projetos, sem nenhum pensamento, nenhum projeto qualificado para renovar a nossa malha, né, de água. Eu vou chamar de malha, mas onde distribui água. Eu não sou técnica da área, eu vou falar a rede, né? A rede. Obrigada a experiência, mas a rede, toda a rede que distribui a água. Então, porque se fosse apresentado esse projeto, é possível que unissem forças, né? E aí eu penso que, como é algo de benefício para a população de Valadares, era possível unir forças para empreender dessa maneira. Não precisava entregar. Se a gente tem a expertise de conduzir, porque não se entrega patrimônio. Patrimônio é nosso. É perca de valores, né? E a entrega de patrimônio. Não vai entregar o patrimônio, por isso que eu falei que não é uma privatização, não há uma entrega do prédio, a concessão. Mas hoje nós temos um maquinário e desde a pandemia, do crime da Samarco, talvez o melhor laboratório do estado de Minas Gerais, porque a Vale foi obrigada a fazer isso para garantir um tratamento adequado para a nossa cidade. Então, nós temos um equipamento recente, novo, um laboratório novo. Então, como é que você tem tudo isso e entrega isso para a iniciativa privada? Como é que você tem recurso para finalizar a captação e saneamento de rede de esgoto e entrega isso para a iniciativa privada, junto com o recurso que está vindo dos TETACs, né, que é o cumprimento do crime ambiental? Você está entregando dinheiro junto.
recurso que vinha que a administração deveria gerir e qualificar isso num programa que ela já tivesse desenhado, 80 milhões que a Renova tem disponível para que o município desenvolva editais, projetos que atendam essa demanda de saneamento. São 80 milhões que serão entregues à iniciativa privada. E o que fez com que a maioria votasse a favor? Aí que está. Não houve uma votação e é vergonhoso que a Câmara tem corrido dessa discussão. Eu solicitei, logo que nós soubemos, uma audiência pública para tratar sobre a concessão e os vereadores simplesmente recusaram a audiência. Então, a Câmara se recusa a discutir. Os servidores foram para lá todo mês de fevereiro, agora no mês de março, estiveram lá. Eles recusam a receber os servidores, cerceiam os servidores de participar nas nossas reuniões ordinárias, porque a gente não tem mais tribuna livre, não abrem o espaço para escuta dos próprios que estão sendo afetados, porque até os servidores vão ser absorvidos pelo município, mas não vão ser absorvidos na qualidade que eles estão hoje. Se eles têm um plano de carreira diferente dos outros servidores do município, eles vão ter perdas. E se não tiverem perdas, eles podem entrar. E se eles tiverem perdas, eles podem entrar na justiça. E quem vai ter perdas somos todos nós, porque o município vai ter que pagar a diferença. Já é um caso perdido? Não tem o que fazer? Não, ainda existe um processo, né? Agora, essa divulgação foi em cima de uma minuta, né? Não é o edital efetivo. O edital sairá dia 1º de abril. E, a partir daí... Logo dia 1º de abril? Dia da mentira. Tinha que ser essa data. Nada é coincidência. Eu costumo dizer que o universo conspira, então nada é coincidência. Então, era onde estava listado, né, para sair nesse dia e, a partir daí, iniciar o processo real, né, da discussão da concessão. Mas lá você está sozinha? Você tem mais um, né, que está do seu lado? Sim. Difícil, né, a luta dois. Quando você pergunta, a gente tem tentado provocar o Ministério Público para atuar também em defesa da população. O Ministério Público Meio Ambiente, do patrimônio, de pensar, né, na população, porque a população está ficando é muita coisa, né, é muito tempo. Se o maquinário, se nós não vamos estar, como é que eles vão manter um maquinário que está hoje? Eles vão ter investimento com esse maquinário. E esse investimento vai ser da própria empresa? Ela não vai querer cobrar esse investimento? Quem que vai pagar? Quantas somos nesses nós, 30 né? anos? Outra questão relacionada a essa entrega, o que a gente vê é a ausência da participação popular. Pela a lei orgânica do município, é preciso que haja um referendo, é preciso que passe pela Câmara, é preciso que haja discussão. E eles estão fazendo toda a manobra de fazer um processo rápido em que a população sequer sabe o que vai acontecer. Já nessa minuta, apresenta-se dados como... Bom, eu não estou com ele aqui agora, até uma falha que esqueci minha pastinha. Mas dados como instalação, ligação de água. Hoje, aproximadamente R$350, passará para 700. Eu estou falando aqui que nós temos uma parcela de aproximadamente de 16% de população no nível nível C, na pobreza. E pós-pandemia isso deve ter se agravado. Como é que essas pessoas darão conta disso? Como é que essas pessoas vão garantir água em suas casas? Essas pessoas aí que você diz, ninguém não sabe, a maioria da não população, tá sabendo. E que não sabe, a conta chegar, que tá batalhando para ganhar o seu. Quando a conta chegar, já vai ser tarde, né? Não vai ter o que fazer. Assim como teve a votação ano passado, né? Cumprindo também uma regulação federal de participar de uma agência. E hoje nós já temos alteração nos valores da água. A gente já está pagando diferenças. Assim como ano passado,
teve uma votação do cálculo venal dos imóveis e nós já vamos pagar a diferença nos impostos, nos IPTU. Então, essa discussão não está chegando para a população. Uhum. E esse atropelo é a forma que... Aí confirma o que eu estou dizendo nesse conceito de autoritarismo. Porque é fácil fazer, é necessário fazer. Nós temos defasagem no cálculo venal dos imóveis. É preciso dialogar com a sociedade e dizer paulatinamente como que a gente vai ajustar isso. As pessoas precisam, e as pessoas não são ignorantes ao ponto de entender que uma água não chega na sua casa de graça. Existe um custo, então você vai pagar esse custo. Mas água não é mercadoria, então ela não pode ter lucro. É dentro das possibilidades, né? Exatamente. Não pode ter uma empresa lucrando em cima daquilo que é um bem de sobrevivência, de garantia da vida. Então, pensando nisso que a gente faz um posicionamento bem firme e junto com os movimentos sociais populares, inclusive, neste sábado vai acontecer um ato partindo ali do mercado, a partir das 9 horas, junto com o MAB, né, o Movimento dos Atingidos por Barragem, porque esse impacto, eles entendem a importância de apoiar a nossa luta, porque nós somos uma cidade atingida por barragem, apesar de não estarmos nas rotas de barragens, nós somos atingidos por um crime decorrente de uma barragem. E esse ato é amanhã? Esse ato é amanhã, sábado. Qual horário você falou? Isso. Às 9, partindo do Mercado Municipal. Ô Gilza, nós vamos ter que ir, porque o nosso tempo passou rápido, meia hora, a gente bate papo, passa rápido. É um assunto denso, E aí eu vou deixar aqui aberto para, assim, quando você tiver pauta, o que você precisar falar, né, que às vezes isso vai, né, fica no YouTube, qualquer momento que quiser assistir tem como tá vendo, cortar partes, alertar a população. Se você quiser vir com mais alguém, né, tá aberto aqui, né, Toninha? A casa tá aberta. É um prazer, Gilza, te conhecer. Receber você novamente. Nosso tempo, né, tá acabando. Se você quiser deixar acabou, na verdade. A gente está procurando convidar os vereadores para cada um mostrar seu plano opinião, de trabalho, sua opinião, suas bandeiras. E tem espaço, né, para falar. O nosso microfone é bem democrático. Maravilhoso. Eu gosto da democracia, é um som que me soa bem. Já a Câmara já transmite ao vivo aqui pela Superi, né? Sim, são parceiros, né? E eu fico muito feliz de ter esse espaço, porque também é preciso que a população nos conheça, né? Nós somos eleitos e para representar toda a cidade. Quando a gente se candidata, a gente tem um partido, mas quando a gente entra, a gente tem uma cidade. É claro. Então, a partir desse pensamento, né, a gente levanta todas as bandeiras no desejo de um bem-estar, desenvolvimento, uma cidade do bem viver. Então, nesse sentido, a gente luta... A senhora tem um perfil muito interessante. Você, né? Você, as pessoas te procuram conhecer para procurar. Quem sabe quem vai ser nossa candidata a prefeita? Jesus, trabalha para isso, né? Estudando bastante. Então tá, Gilza. Toninho, mais alguma coisa? Muito obrigado, Gilza. Foi um prazer em conhecê-la. Como a Nilza falou, volte sempre. Muito obrigada. O senhor está no meu imaginário popular, ainda não tinha conhecido pessoalmente, mas já tinha escutado o nome, né? E na história de Valadares deixou uma marca importante. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com você hoje, né? Vou tratar de você também com todo respeito. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então a gente vai ficando por aqui com mais um podcast da Superi Telecom. Até a próxima.